Para você que gosta de automobilismo, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Primeiro Stint. Hoje vamos falar de Fórmula E, vamos falar de Stock Car, tem novidade interessante chegando por aí também. Fórmula 1, claro, muita coisa legal aqui para vocês. Isso porque eu estou ao lado do Sérgio Sete Câmara, piloto brasileiro, representante do Brasil lá na Fórmula E. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, Thiago. Poxa, que legal ter você aqui. Faz um tempo já que eu queria te trazer no programa para a gente conhecer um pouco melhor aí o universo da Fórmula E. Me fala como é que tá, antes de mais nada, a expectativa para esse início de temporada, agora em janeiro, já tudo pronto aí para mais um ano. É bom demais estar aqui, são poucas as oportunidades, né? E dessa vez eu vim aqui a São Paulo pela Stock Car, para a final, e para as 500 milhas de kart, eu tinha que passar por aqui, logicamente. Boa. Obrigado pelo convite e mandar um abraço aí para todo mundo que está acompanhando o podcast. E, bom, expectativas. Eu vou dar a resposta chata. Infelizmente, sabe? A Fórmula E, para quem não sabe, assim, ao contrário da Fórmula 1, não é uma categoria onde as equipes reconstroem o carro, tem uma oportunidade para refazer o carro a cada temporada. Na verdade, é a cada 2 temporadas. E essa, a gente está na segunda temporada de uma homologação, sabe? Então, Sim. Os carros tendem a ficar onde eles estavam ano passado, vai performar mais ou menos da mesma forma. A equipe não pode mudar muita coisa. E para quem não acompanha a Fórmula E, sabe que estou correndo numa equipe menor, sabe, num dia muito bom, a gente consegue chegar ali em 5º, 6º lugar, não é um carro que briga por vitórias ainda. Então, o que eu posso almejar é isso, pontuar, e principalmente aqui na corrida de casa do Brasil. Ano passado eu não consegui um bom resultado, eu qualifiquei em 7º, tomei uma penalização por uma coisa técnica, tive que largar de último, enfim, não foi um bom resultado. Eu quero mudar isso aqui em casa, mas ao longo do ano também tá pontuando, seria o meu objetivo. E é o que se pode esperar, se tiver um pódio, uma coisa assim, seria bem atípico. É a resposta chata, porque o legal é falar, não, vamos mudar. Claro. Tal. É o que eu queria, é o que eu quero falar, né, lógico, mas eu, né. Pés no chão, antes de mais nada. Pés no chão antes de mais nada, entender aonde que tá o carro e tal, é importante. Eu acho que eu vou conseguir melhorar individualmente, porque eu tô no 2º ano com essa equipe, eu sofri muito no começo com a adaptação a essa equipe, agora eu já tô em casa, então acredito que posso destravar potencial através disso, mas no carro tudo continua mais ou menos igual. Você falou da equipe, ela muda também para essa temporada, né? Ela era NIO, esse ano ela passa a se chamar ERT, né? São novos investidores. Lá dentro, o que mudou? Ou você ainda sente que tecnicamente é a mesma equipe? Não, eu vou te explicar. Então, a Fórmula E tem 2 tipos de equipe. Tem a equipe que é a montadora, ela faz o carro do zero, ela homologa o motor, ela desenvolve, ela faz tudo. A parte traseira do carro, quando você olha o carro por fora, parece todos os carros iguais. Mas debaixo do capô, principalmente na parte traseira do carro, tudo é feito pela equipe. Motor, diferencial, transmissão, suspensão, mola, barra, tudo é desenhado pelas equipes. Até a parte estrutural do chassi, a parte de trás do chassi, também é feita pelas equipes. Então, assim, uma equipe que é equipe satélite, por exemplo, se é uma equipe satélite da Porsche ou da Jaguar, é muito bom, porque você recebe o mesmo pacote ali. É como é na Fórmula 1 também, como equipe cliente, né? A McLaren e Mercedes, por exemplo. Exatamente. A McLaren recebe o pacote ali da Mercedes. Só que na Fórmula E, você tem que usar os componentes do chassi também feito pela montadora. Então, essa equipe tem uma mão na roda. Ela só tem que fazer o operacional da pista. Sabe? Operar o carro. O carro já vem pronto. Ela não tem que desenvolver nada. A NIO, né, que é a equipe que eu corro, que agora mudou de nome, ela é uma montadora. Então, ela faz tudo do zero. Mas com recurso infinitamente maior do que essas outras marcas que eu citei aqui. Porsche, Jaguar, entre outras. Infinitamente menor, no caso. Infinitamente, eu falei maior? Maior. Desculpa, menor. Então é uma equipe mais enxuta, um orçamento mais enxuto. E o que acontecia com a NIO era que todo mundo pensava que a NIO, que para quem não sabe é uma marca de carro chinesa, bem grande lá na China, achava que ela trabalhava como como dona da equipe, que ela era meio que dona da equipe e desenvolvia, mas não era. Ela simplesmente colocava um adesivo no carro, pagava uma cota de patrocinador master, não participava no desenvolvimento, como, por exemplo, a Porsche, que é literalmente dona da equipe, a Jaguar e tudo mais. E a gente ficava meio... a gente tinha um problema com isso, sabe? A gente não tinha um nível de recurso, você não tem ali uma marca grande com internacional apoiando a equipe, sendo dona. Então a equipe desfez o acordo com a NIO, meio que uma jogada estratégica. Sim. Quando você tem uma marca de carro ali como patrocinador master, você acaba espantando outras marcas que queiram talvez adquirir a equipe e participar como parceiro técnico. E a gente fica com essa marca meio provisória, assim, uma marca genérica, que é o ERT. E aí a ideia da equipe é
ir bem e ser adquirida ou fazer uma fusão com alguma outra grande marca. E isso eles não escondem. Então, inclusive, me instruem para deixar isso bem claro. Sim, eventualmente pode pintar uma negociação aí durante o ano. Seria para uma próxima temporada ou já para essa, de repente, se pintar, pode geralmente essas decisões são grandes, né? Envolve um orçamento que é liberado por um conselho de uma grande empresa e tal. Sim. E eles gostam de fazer coisa bem feita. Então, no começo de um novo ciclo. É raro você ver. Eu nunca vi uma montadora entrar no meio de uma temporada. Então, acredito que seria para a próxima, não essa agora que começa em janeiro, a outra, temporada 11. Entendi. Cara, falando um pouquinho da sua temporada de 2023, que a gente teve algumas grandes corridas suas, como o 5º lugar que você mencionou, né? Foi o melhor resultado, aliás, da ANIL em muito tempo, né? Acredito que desde, sei lá, 2014, fazia bastante tempo mesmo. Mas é isso, durante a corrida vocês tinham muita dificuldade, principalmente no gerenciamento de energia. Por que isso ocorria? Por que, por exemplo, a Porsche não vivia isso, ou a Jaguar não vivia isso, e vocês tinham essa dificuldade extra? Então, a minha temporada, você falou desse 5º lugar, foi mais ou menos um resultado que eu tive ali, e o resto foi aquém do que eu tinha traçado de meta para o meu campeonato, sabe? Eu consegui aquele 5º lugar na Índia, eu consegui um outro 5º lugar no Londres, e eu fui punido por uma besteira, tinha uma câmera que fica no bico do carro, de pendurada. Aí um fio ficou pendurado segurando essa câmera. E aí, quando deu bandeira vermelha no final da corrida, falaram que eu tinha que parar para trocar. Não tinha nada, a equipe tem o poder de julgar se o carro tá seguro ou não, a equipe determinou que o carro estava seguro, a gente decidiu seguir, eu acabei sendo desqualificado no dia seguinte. Mas eu cheguei em 5º ali também. Sim. Então, uma pena, mas foi um ano inconstante, acredito que muito por conta... Eu vou entrar no detalhe da sua pergunta em específico da parte da corrida, mas uma parte, eu tenho que falar primeiro da minha parte como piloto. Sim, claro. Adaptando a equipe nova, errando. Então, acredito que eu tenho um ganho para fazer nisso no ano que vem. Tenho que assumir isso. Na Dragon eu tinha uma constância muito, muito melhor. Eu estava em casa com aquele carro, com aquela equipe. Eu tô buscando isso na NIO, que agora chama ERT. E aí você perguntou da corrida, né? As pessoas falam, mas calma aí, você ficou sem energia e tal. Tudo vem pela eficiência do motor, do powertrain, na verdade. Que é tudo do motor até essa potência aí para as rodas. Assim, a perda de energia que você tem nesse caminho. As outras equipes com os recursos, elas conseguem obter uma eficiência infinitamente maior. 1, 2, às vezes até quase 3%. Que parece um número pequeno, a gente fala de 2, 3%, todo mundo releva. Mas isso é gigantesco. 1 ou 2 voltas, né? Na prática. Talvez sim, eu não tenho essa conta aqui na cabeça, mas... É que varia também, né? Varia, depende também do tamanho das retas, do layout da pista. Tem pista que a gente sofre mais. São Paulo, por exemplo, é uma pista onde a gente sofre. Mas, enfim, é gigantesco a diferença. E a gente tá andando ali com todo mundo, parece que a gente tá na mesma corrida que os caras, e de repente, quando aparece energiazinha na tela, a gente tá vermelho com 3%, 4% a menos de energia que todo mundo. E aí... Os caras são avisados no rádio, a equipe fala, a equipe não tem acesso na Fórmula E, a informação que o público vê ali da energia é a mesma que a equipe tem. Então, quando aparece aquela energia na televisão, o engenheiro chega pro outro cara que tá ali no trenzinho comigo e fala, esquece esse cara, passa ele agora que ele tá morto de energia e vai ficar te travando. E aí todo mundo começa a dar dive bomb na gente, querer passar a gente. É um saco, confesso. É um saco. Mas se deve à eficiência do motor. É lógico que o piloto sempre pode fazer algo para guiar de forma mais inteligente, ficar no vácuo dos outros pilotos, isso ajuda muito. Igual numa corrida de endurance. É uma técnica de guardar combustível. A gente viu em algumas etapas que os pilotos relutavam em ir para a ponta, né? Mônaco teve isso, acho que Berlim também. Todas as corridas que têm retas longas e que as equipes de Fórmula E hoje têm um nível de profissionalismo parecido com a da Fórmula 1. Então você tem um departamento só de simulação. Esses caras traçam tudo que vai acontecer, todas as sensibilidades. Então, de dureza da traseira, de asa, de altura do carro, de tudo. Traçam tudo e falam, olha, aqui é o ponto ideal. Eles também fazem isso para a parte de estratégia. O quão sensitiva essa pista é para a questão do vácuo. E quando sensível, eu falei, quando sensível ela é para a questão do vácuo. E quando ela é muito sensível, quando é uma pista que o vácuo influi muito, que é geralmente essas pistas com retas longas, São Paulo, Portland, Mônaco, acredite ou não, é uma pista de alta velocidade pra gente. Aí o bicho pega, porque ninguém quer assumir a ponta e virou uma corrida que foi até, deram um apelido que é Peloton Racing, que igual essas corridas de bicicleta, né, de speed.
Então, ninguém quer assumir liderança porque o arrasto que você tem de estar andando no ar limpo é muito grande. Você está andando atrás, você não precisa de acelerar tanto para acompanhar o carro da frente, né? Ele quebra aquela barreira do ar para você. E na frenagem, você precisa de frear mais, porque você não tem a resistência do ar, você acaba regenerando mais. É uma vantagem monstra. E aí ninguém quer liderar e fica aquela coisa, né? Não, vai você, todo mundo quer ficar ali em quarto, quinto, até um certo momento que o cara fala, não, agora eu já tenho energia para ir até o final, acelerando, pé embaixo. Aí alguém assume a ponta e geralmente ninguém mais passa ninguém e vira uma procissão. Então tem esse defeito nesse conceito de carro atual, que é algo que já foi identificado e que eu acho que eles vão querer mudar para as próximas gerações. Sim, é interessante ter a sua explicação completa, técnica a respeito disso, porque de fato é uma coisa que chama muita atenção nessas provas. Testes de pré-temporada já rolaram, né? Lá em Valência, como é que foi para você? O que você sentiu de novo nesse ciclo aí? Como é que estão as coisas? Bom, o teste de pré-temporada assustou um pouco, primeiro porque teve uma bateria pegando fogo lá, mas acontece e tal, até com carro a combustão, isso tem. A Moto E também passou por isso? Acontece. Mas o que assustou nem foi tanto essa parte da bateria pegar fogo, foi realmente o nosso rendimento não estava muito bom durante o treino. Parece que algumas equipes, mesmo nesse ano, onde eu falei que não pode desenvolver o carro, em particular a Mahindra como montadora, que é onde está o Lucas, né? O Lucas está numa equipe que é cliente da Mahindra. Sim. Ele mudou agora, ele foi para a Abt. A Abt, né? A Cupra. E todo o powertrain da Mahindra, tanto a Abt quanto a Mahindra, né? Eles melhoraram muito. Coisa que a gente não vê nesse tipo de ano. Que não tem homologação, eles melhoraram muito. Eles acharam alguma coisa ali. Então, a única equipe que terminou atrás da gente no campeonato, se não me engano... Não, teve as únicas duas equipes que terminaram, agora eles deram um grande salto para frente. Consequentemente, a gente ficou andando em último nos testes de Valência. Sim. Isso assustou, porque a gente, em tese, né, no relativo com os outros, a gente houve uma piora. E a gente ficou quase o treino inteiro andando ali em último e penúltimo, sabe? Eu fiquei em penúltimo no treino, dando a vida para fazer uma volta e fiquei a 1,5 dos outros. Mas a gente passava, a maioria do tempo, assim, eu tava um pouco mais rápido do que o meu companheiro de equipe durante os treinos, a gente ficava geralmente eu a meio segundo dos outros pilotos, então em 21º a meio segundo do próximo. Sim. E o Dan ainda 1 ou 2 décimos atrás de mim, o que assustou um pouco. Eu espero que nosso rendimento na pista de rua seja melhor. E acho que vai ser, tá? Sim, porque o nosso carro, escuro de rua é melhor, mas não diria, eu não posso vir aqui e falar que foi positivo e dar uma resposta só por falar, sim, foi legal, porque a gente esperava mais. Em relação à recarga rápida ali que vocês vão ter esse ano, né? Pelo menos essa a expectativa, em que o carro vai parar nos boxes efetivamente e a partir dali ele vai ter um recarregamento ali de cerca de 30 segundos que vai permitir ao carro ter mais energia ao longo da prova. Você acha que isso de fato vai acontecer? Ainda está em estudos? O que vocês puderam ver lá em Valência a respeito disso? Bom, eu acho que vai acontecer em algum momento. Mas, obviamente, nunca tinha pegado fogo uma bateria num carro de Fórmula E. Aí, quando eles finalmente tentam fazer esse negócio do pit stop rápido, né, com essa parte de recarregar, que eu acho interessantíssimo, né? Sim, que é uma tecnologia que a gente precisa para os carros de rua. Sim. As pessoas reclamam no tempo que demora para você abastecer um carro elétrico. Então, é legal a categoria estar fazendo isso. Eu quero elogiar isso. Mas é um desafio de engenharia. E, beleza, deu errado. É lógico que isso vai criar um atraso, né? Agora a FIA foi questionada, a Williams, né, que é quem fabrica as baterias para todas as equipes, também foi questionada, e isso vai com certeza atrasar. Então eu não sei se vai acontecer esse ano, eu espero que aconteça na segunda metade do campeonato, mas em algum momento vai acontecer. Se não acontecer nessa temporada, é na próxima, isso tá vindo. Eles querem colocar a gente fala reabastecimento, recarregamento rápido. E uma hora vai sair. E eu acho uma excelente iniciativa, acho que traz emoção para sem dúvida. Mais. Faz muito mais sentido você ter esse pit stop dessa forma. Aliás, eu aqui em São Paulo já tive a experiência de parar nesses postos que ainda são muito poucos, mas de recarga muito rápida. Então você pega um carro como o que eu tava, por exemplo, um Renault Kwid elétrico, carrega muito rápido. Você para Quanto tempo você postos, eu demorei meia hora. De 0 a 100%. Mas ainda é lento, né? Ainda é lento. Claro, mas se você pensar no Wallbox, por exemplo, que leva 6 horas, ou esses de shopping... Mas esse não tem problema. De fato é muito rápido. E assim, fui lá, tomei um cafezinho, terminei de tomar um café, apitou o celular, tava pronto. Então em meia horinha consegui recarregar o carro na estrada.
Então, o carregador de casa que você falou de 6 horas, 8 horas, eu acho que não tem problema. Ele realmente é um carregador que a pessoa vai ter que comprar, então não vai ser um supercharger, a não ser que a comunidade onde a pessoa vive, o condomínio, o prédio, sei lá, o bairro, tenha lá instalado. Mas a pessoa não vai ter condição de comprar um supercharger, que é um negócio que custa uma fortuna. Sim. Então, ela tem um carregador ali que ela consegue comprar e que carrega o carro enquanto ela tá dormindo, né, e chegou em casa, carregou. Pode demorar entre 6 e 8 horas, é o que a pessoa precisa ali, né, que o carro fica ocioso. Agora, o carregador do Fast Charger, ele tem que chegar num ponto de abastecer, de recarregar entre 10 minutos, mas até 5, porque é o tempo que você demora para reabastecer um carro ali, 3 minutos, 4 minutos, às vezes menos, né? Então, a gente está competindo contra isso. Sim, sim. Então, no ponto de vista da comodidade, precisa de bater esse tempo aí, né? Sim, e a tecnologia vai chegar lá, só não pode... só que ela tem que acompanhar o desenvolvimento... Ela tem que andar, né? E a Fórmula E está forçando isso. A gente ia recarregar coisa de 10% da bateria, que é bastante coisa, em 30 segundos. É impressionante. Né? Aí a gente já está falando de números em linha com o que eu falei, né? Que seria o ideal. Né? Você, nesse ritmo, você carregaria uma bateria toda ali entre 5 e 10. Então, Não, seria bem legal. Tomara que a gente tenha essa experiência em breve aí nas pistas também. Grande prêmio aqui em São Paulo, o EPRI de São Paulo, no dia 16 de março. Queria saber da tua expectativa. O ano passado é o que você... Ano passado, já tô falando ano passado, mas é essa temporada de isso 2023... Isso acontece comigo direto, relaxa. A Fórmula E tem disso. Nessa temporada de 2023... você teve, como você disse, uma boa classificação, acabou punido, enfim, as coisas fugiram um pouco do controle. Mas tem essa carga extra emocional aí de vir a São Paulo, acelerar aqui, você é um cara de BH, mas correr no Brasil novamente, como é que é? Teve. Eu tava preocupado antes da corrida, porque final de semana de Fórmula E já é muito corrido. O que a Fórmula 1 faz em 3 dias, a gente faz em 1. O piloto não para quieto, você além de focar ali na parte da sua pilotagem, do setup, de estar com a equipe, você tem que fazer toda a coisa de mídia, sessão de autógrafo e tal, e não sobra, e o evento acontece todo em um dia. Então, não tem, só se você fizer um clone, né, que fica lá dando entrevista e você foca no seu trabalho, por exemplo. Isso, obviamente, não é possível. Aí eu falei, cara, final de semana de Fórmula E, eu já sinto que eu tô assim no meu limite do tempo que eu posso fazer com o meu tempo. E também com a minha energia. E aí no Brasil vai ter mais coisa, como é que eu vou encaixar isso? Eu devo muito ao Flávio, que tá aqui na sala com a gente. Parceiraço também, que é meu assessor de imprensa desde que eu me conheço por gente. E organizou tudo de uma forma que ficou fácil. A equipe também fez um ótimo trabalho, ela sabia que era meu evento de casa e organizou tudo, coordenou com o Flávio. E o pessoal também me deu uma energia a mais, né? Que eu não tava contando com isso. Eu pensei, a energia que eu tenho à disposição num final de semana normal, falei, olha, se tiver mais eu não dou conta, mas no Brasil eu consegui entregar mais, né? Tá a minha família lá. Você tem mais energia no seu final de semana de casa, a energia do público, e foi especial pra mim. Foi uma primeira vez, na verdade, correndo no Brasil. Sim. Desde que eu fui pra Europa, eu corri de F3, F2, esses campeonatos não vêm pra cá. Então você só volta pro Brasil, basicamente, se você vier pra Fórmula 1. Se você for pra Fórmula 1, e agora com a Fórmula E também. E teve uma época que os pilotos que iam pra Indy também corriam aqui, né? Sim. Mas lá mesmo na INBI, aliás. Mas se você pensar bem, um piloto que vai trilhar uma carreira internacional e tal, com raras exceções, né? Às vezes a WEC, às vezes a Indy vem, você não vinha correr no Brasil nunca mais. Só se você fosse um piloto de Fórmula 1. Então, fomos abençoados aí com essa corrida aqui em São Paulo. E a pista é sensacional, né? Embora você tenha destacado a questão técnica, que para você especificamente seja pesada, aí, com longas retas, né? Mas em termos de pilotagem, poxa, andar ali em São Paulo, no coração de São Paulo é demais, né? Até brinquei, porque o Lucas, ele acho que foi um grande padrinho, né, dessa corrida. Sim. Ele participou, né, de trazer a corrida, ele fez um ótimo trabalho. E ele também deu pitaco na hora de fazer o layout da pista. E aí queriam colocar uma chicane no meio da reta, cortar a reta no meio. Isso ia ser bom pra gente. Quando eu falar gente, é pra mim e pro Lucas também, porque a minha equipe tem um powertrain eficiente, o powertrain é o motor, no caso, sim, mas a do Lucas é mais eficiente que o nosso, a Mahindra, mas também não é no nível da Jaguar, da Porsche, não é, né? Então, pelo menos essa temporada passada não era. E aí, até falei com ele, pô, Lucas, você devia ter deixado a chicane lá, porque ele que falou pra tirar, com razão, porque a reta longa... Ficou mais legal, ficou mais legal, o carro chegou a alta velocidade, bateu recorde de velocidade. Top Speed foi seu, né?
267, se eu não me engano. Eu não lembro. Foi isso aí. Eu tô sabendo mais que eu. Não é Quick? É isso aí, né? É o Quick. Mas Quick tá ligado. do ponto de vista, assim, de atração pro público, é muito melhor tirar a chicane. Mas na parte técnica, eu até brinquei com ele. Pô, por que você foi tirar a chicane? Teria feito a corrida ficar bem melhor pra gente. Porque você freia, você regenera, e quanto mais tempo full gas, é pior pros motores pouco eficientes. Você acaba tendo a diferença maior. Então, porque é um momento ali que o piloto não pode fazer nada também, né? Você tá ali no carro, pé no fundo, e o carro que é mais eficiente vai ter uma performance melhor. O piloto não pode fazer nada. Tá na linha reta, né? Então, é isso. Agora, por falar em correr em casa, tá chegando aí a temporada 2024 da Stock Car. Quero entender exatamente qual que é o teu envolvimento com a corrida da Stock em BH, cara, na tua terra natal. O meu envolvimento é mais como alguém que tá apoiando e um grande fã, né? Embaixador. Embaixador oficialmente não, mas eu acho que assim, eu apoio demais a iniciativa, né? Meu pai faz parte da equipe que tá trazendo a categoria. Meu pai não tem nada a ver com automobilismo, é advogado, então Mas ele tem muita experiência com várias coisas, e ele montou uma equipe que está trazendo essa corrida para Belo Horizonte. Foi anunciada faz poucas semanas. A gente já teve lá no prefeito também, que teve um evento meio de inauguração. E é difícil de acreditar, mas vai acontecer. Você vai ver carro de Stock Car correndo em torno do Mineirão. E pro pessoal aí que é das antigas, que via, né, Fittipaldi, o Toninho da Mata, vários outros pilotos correr em torno do Mineirão e que falam daquelas corridas lendárias, vai voltar a ver isso. E dessa vez com um evento estruturado, e vai ser um festival, mais do que uma corrida, vai ter show, vai ter festival gastronômico, e acho que é algo que vai ser um dos eventos mais legais da Stock Car, na minha opinião. Não é puxando sardinha pra minha cidade não, mas vai estar correndo numa capital, numa cidade grande, um circuito de rua, um negócio difícil de fazer, parecido inclusive com o formato das corridas da Fórmula E, né, nos grandes centros urbanos. E no coração da cidade, né? Num cartão postal ali, na Pampulha e tal, no Mineirão, em torno do Mineirão. Vai ser um evento que vai, na minha opinião, bombar. A gente sabe que não é tão simples assim, mas a Stock Car já teve convidados especiais, aí já trouxe Jacques Villeneuve, arrumava uns carros lá para os caras de última hora, Hélio Castro Neves lá em Ribeirão Preto também andou. Alguma chance de alguém botar um carro na tua mão para você acelerar lá em Minas? Olha, acho complicado, porque tem a corrida de duplas da Stock, né? Que acho que agora tem uns anos que não tem mais. Acho que eles vão voltar com isso. Mas é onde era a oportunidade do piloto vir de fora. Até pilotos que estão na Fórmula E. O Antônio Félix da Costa fez uma corrida aqui, né? Ele até ganhou. O Ricardinho também numa prova esporádica. Acho que é dessa que eu tô lembrando. Sim. Mas é raro, são raras ocasiões, né? Assim. Então, fora a corrida de duplas, eu acho complicado. Porque você mais ou menos tem as equipes ali que estão todas sendo contratadas, estão servindo os pilotos dela. Então não sobra carro. E ir para ir numa estrutura provisória, eu também não vou. Eu não quero aparecer que esses caras fizeram e dá uma dor de cabeça. Porque o nível da Stock é muito alto. Né? Tem um nível de pilotagem muito alto. Os caras conhecem os carros. Não dá para falar que conhecem a pista, porque vai ser nova. Mas dominam muito bem o carro. E o nível é altíssimo. Das equipes também é alto. Tudo bem que é uma categoria onde você não pode desenvolver o carro, né? Você trabalha com um universo finito ali de opções de setup. Mas você vê diferença entre equipe boa e ruim, como em qualquer categoria. E numa estrutura provisória, me dá um carro aí pra correr, arruma um mecânico ali, e um chefe de equipe que não tava nem fazendo estoque, vamos botar um carro. Mesmo se tivesse essa possibilidade, eu acho que eu não ia topar não, porque eu já vi isso acontecer e nunca traz resultado. Que o piloto acaba entendendo o lado promocional, acaba se dispondo a passar por isso, mas é isso, é sempre... complicado porque ele não chega com chance de brigar de fato. O Félix da Costa foi diferente porque ele chegou substituindo de fato. Ali eu também aceito, carro, se for naquele banco ali eu aceito. Aí, carro prontinho. Aí a gente aí tá conversando agora. Se for numa estrutura daquela é diferente. Mas é o que você falou, eu não sei o motivo, eu não me lembro o motivo pelo qual ele tava substituindo. Ele teve Covid, o Ricardinho. Então, então uma coisa que a gente não quer que aconteça com ninguém, mas você vê, foi uma situação meio assim, de última hora. Planejar assim, vamos arrumar um carro para correr em BH. Eu não vejo uma forma de fazer isso e ter um material competitivo. Então, eu sei uma forma. Vou resolver aqui agora. Então eu quero ver. Carro de volta rápida e eu vou estar de carona contigo. Não, mas isso aí eu topo demais. Aí pronto. Isso aí eu topo demais. Resolvido. Teremos você na pista. Porque aí eu vou andar e tal, não vai ter o sufoco lá de numa estrutura provisória.
Beleza, ainda dá alegria pra galera lá. Combinado. Não vai se arrepender depois não, hein? Não, vambora. Ainda desfila com a bandeira do Galo ainda. Tô fora do carro. 50% da torcida vai dar uma vaiada, mas tudo bem. Faz parte. Cara, vamos falar um pouquinho de Fórmula 1. Você foi o brasileiro mais jovem a testar um carro de Fórmula 1, né? Com 18 anos de idade, me lembro disso. O carro da AlphaTauri, não era nem AlphaTauri, né? Toro Rosso. Era Toro Rosso ainda, na época. E ou equipe que muda de nome, aliás, né? Eita, nós, e agora mais um, querem bater recorde. Racing Bulls, tá louco. E agora também esteve depois na própria McLaren, piloto reserva da Red Bull. Me fala um pouquinho como foi a tua experiência nessas equipes e o que faltou efetivamente para conseguir essa vaga de piloto titular que tanta gente está atrás? Sim, bom, é uma resposta complexa, mas eu já pensei muito a respeito. Primeiro que o envolvimento com as equipes foi uma experiência que eu vou guardar com carinho para sempre, né? Eu saí de BH, correndo de kart aqui do Brasil. É muito distante a realidade de estar envolvido com a Fórmula 1. Só de você estar lá no paddock, trabalhando com as equipes, já é a realização de um sonho. A gente nunca fica satisfeito, a gente sempre quer mais, mas é a realização de um sonho. E eu curti cada momento ali com essas equipes. E, bom, eu treinei em 2 ocasiões, em treinos oficiais, com a Toro Rosso e com a McLaren, mas também andei nos carros de Fórmula 1 em eventos não oficiais. E por que não fui, né? Primeiro, eu acho que eu teria que ter tido um resultado melhor na Fórmula 2, com certeza. Eu cheguei em 4º lugar. Campeonato vencido pelo De Vries, que também demorou para conseguir, hein? Eu acho que assim, o que acontece? 2018 era o ano muito chave, porque eu era companheiro de equipe do Norris, que era um cara que todo mundo sabia desde o kart que ele ia para a Fórmula 1, a não ser que desse alguma zebra muito grande, predestinado mais ou menos. E aí eu fui companheiro de equipe dele, fui muito bem contra ele, né? Meu carro deu muito problema aquele ano, isso me atrapalhou demais, eu acho que eu poderia ter terminado ali entre os 3, porque deu muito problema em momentos que eu tava pontuando muito. Meu motor quebrou em Silverstone, meu pedal de acelerador ficou preso em Barcelona, que eu tava muito rápido no qualifying. Aí acaba que o final de semana que eu podia estar fazendo 20, 30 pontos e fiz quase 0. E quebrei o pulso em Mônaco também, né? Que eu já tinha feito a volta, qualifiquei em 4º. Aí eu fui tentar melhorar o tempo, bati e quebrei meu punho. E aí não larguei, não corri numa corrida que quase garantida eu ia chegar ali em 4º, 3º, mais 5º. Mônaco, ninguém passa ninguém. Ninguém passa ninguém. Então perdi muito ponto por problema de confiabilidade. Teve esse episódio também de eu ter tido essa fratura, né? Mas aquele ano ali pra mim era o mais chave, porque o pessoal fica falando do ano da Dams, mas o ano pra mim da Carlin, porque quase todo mundo subiu pra F1 aquele ano, quase todo mundo. Assim, sei lá, 4 primeiros do campeonato, é muita coisa. Tem ano da Fórmula 2 que ninguém sobe, eu sobe 1. Esse ano, eu não sei, tá subindo algum? Não. Por exemplo, esse ano não tá subindo nenhum, imagina. Ninguém. Eu tava no ano que subiram 4. E algum que não subiu, depois subiu em algum outro momento. Se pegar do grid ali, uns 6 foram. É muito raro ver isso. Acho que nunca teve um ano da Fórmula 2 que tantos pilotos... Uma entre-safra dessa, né? Foi uma safra muito boa. E aí, no outro ano, eu não me adaptei bem com a Dams. Aprendi muito na Dams, muito. Talvez mais do que na Carlin, mas não me adaptei com o carro deles, com o ambiente. Demorei a temporada quase inteira. Eu teria ficado na Carlin, se eu pudesse mudar. Mas, enfim, eu tomei aquela decisão na época. Foi uma decisão minha. E minha com a minha equipe, mas foi uma decisão que a gente tomou. E aí eu não consegui ter um ano muito expressivo. O campeonato de Fórmula 2, principalmente no começo do ano, eu pontuei pouco e tal. E aí o 4º não é suficiente. Aí eu até me envolvi depois, né, com a AlphaTauri na época, fui piloto reserva. Durante a Covid eu era piloto de 4 carros. Meu contrato falava que eu andava com a roupa da AlphaTauri, mas oficialmente eu era piloto reserva da Red Bull também. Então, se desse qualquer pepino ali durante a Covid com o Max ou com o Albon na época, eles muito provavelmente iam botar algum piloto da AlphaTauri na Red Bull, e eu ia ser o reserva na AlphaTauri, mas no contrato eu era reserva para 4 carros. Nos eventos que eu tava. Então, 20% do grid, né? Eu falo assim. É muita coisa. O Pietro, por exemplo, acabou andando, não por caso excepcional também. Um caso excepcional, cobrindo 2 carros. O Jack Aitken também foi. Teve outros, o Huckenberg, né? Mas eu tava cobrindo 4, não deu nada, né? A gente não torce pra isso, mas foi talvez o mais perto que eu tive de participar de uma corrida de Fórmula 1. Porque participar assim, toma aqui seu contrato, você ganhou um F2, por exemplo, toma aqui um contrato, você vai virar um piloto de Fórmula 1 ano que vem. Isso eu não consegui um resultado bom o suficiente na Fórmula 2. Mas eu consegui o respeito ali das equipes para me colocar nessa posição de reserva mesmo,
através ali da Red Bull. Na verdade, eu saí da McLaren, eu pedi para sair, porque eles estavam me mantendo como piloto de teste. E eu tinha conquistado a superlicença em 2019. Aí eu reuni com o Zac Brown e com o Andrea Seidel, da época. E aí eu falei, olha, vocês podem me colocar como reserva? Eu quero ter a chance de andar no carro se precisar, e não faz sentido eu, com a superlicença, não ser um piloto reserva. Sim. Então, é porque vocês não confiam em mim. Aí eles estavam dividindo a função do reserva com a Renault, botando o Sirotkin para fazer os 4 carros na época. Sim. Aí eu falei, então vocês querem ficar com ele e tal? Aí eu peguei e liguei pro Dr. Marco. E falei, olha, eu tô nessa situação e tal. Ele, não, interessa sim. Que legal, cara. Você que teve a iniciativa de... Eu que tive a iniciativa. Aí ele falou, você precisa de me mostrar uma carta... Tem um conselho, né, que chama CRB. Agora, o que a sigla significa, eu não vou lembrar muito bem. Mas na Fórmula 1 existe tipo um tribunal que julga ali internamente os contratos das equipes, para não ir... para não ter que ir para uma corte... com Piastri, que é super lento e tal. Tem que passar por esse tribunalzinho aí. É uma comissão, que acho que chama. Aí eu tinha que apresentar uma carta dessa comissão, e uma carta da McLaren, obviamente, falando que eles estavam me liberando do contrato, e que se eu apresentasse isso até tal data, portanto eu estava contratado. E aí eu consegui, né, fazer isso. Os caras da McLaren foram super gente boa, entenderam. Não podiam ter me prendido ali por um egoísmo bobo, ou para não passar um piloto para pro rival. Mas eles falaram, não, vai, se eles tiverem a oportunidade, vai. E aí eu tive essa oportunidade também, que foi muito bacana. E aí vem Fórmula E na tua vida, você se profissionaliza num ambiente extremamente competitivo, imagino que planeje passar muitos anos por lá ainda. Como é que foi a adaptação ao carro elétrico, né? Porque assim, muda totalmente o que o piloto traz, toda essa questão do gerenciamento de energia. Como é que foi isso? Como é que foi abraçar a Fórmula E? Na parte de corrida, muda muito, né? Porque você tem que administrar energia, tem um software que dá uns bips, a gente anda com o negócio do rádio, obviamente. E aí, esse software, ele te avisa quando você tem que tirar o pé. Todas as equipes têm isso, senão você não ia terminar a corrida. Se administrar mal a energia, não ia terminar. Então, o piloto precisa de aprender a dar com isso, mas todo piloto, sinceramente, aprende isso muito rápido, tá? Então, outra coisa, estratégia também tem toda a categoria. Na Fórmula 2 tem uns gastos do pneu bizarro, pelo menos na minha época você tinha que jogar xadrez também durante a corrida, com a vida do seu pneu. O Endurance tem a questão do combustível, a Fórmula Indy tem a questão do combustível, né, que eles ficam jogando ali para andar atrás do outro piloto, para ter uma volta a mais, etc. Então, toda corrida tem um nível de estratégia. O da Fórmula E é um pouco mais intenso. Bem mais intenso. Mas, pra ser sincero, cara, na volta de qualifying, andar com o carro, o fato do motor ser elétrico muda muito pouco. Você já andou num carro elétrico de rua? Sim. Pra você mudar alguma coisa? Nada. Talvez seja um pouco mais confortável, porque o sinal abre, você pede, chama o acelerador, ele não dá aquela morrida, ou não tem embreagem, se for manual, né? O carro automático, principalmente o carro mais acessível, você acelera, ele demora 2 segundos para acelerar. Você precisa até de premeditar, né? As coisas. No carro elétrico isso não existe, é muito mais silencioso, mais preciso. O torque é constante. Eu já andei até na pista com aquele iPace, a convite da Jaguar uma vez. Então, uma delícia de andar, não é? Delícia. Então, é muito mais difícil. Na verdade, acho que nenhum piloto teria dificuldade com essa transição. O pessoal se apega muito a isso. Se adaptar com um carro elétrico. Mas isso é o de menos. O que pega na Fórmula E? Primeiro, os circuitos que você anda, que você tem que se tornar um especialista de circuito de rua. O campeonato tem essa filosofia de correr nos grandes centros urbanos. A gente não corre em Interlagos, a gente corre no AMB. Aliás, a gente não corre em Interlagos, a gente corre no AMB. A gente não corre em Silverstone, a gente corre em Londres. A gente não corre em Monza, a gente corre em Roma. A gente sempre corre na cidade. Se você não for bom, se você não gostar de pista de rua, você tá ferrado na Fórmula E. Porque é 80% das pistas. Isso pega muito. Outra coisa, o carro tem pouca aerodinâmica. Então, o carro com pouco downforce, aliás. Porque o carro elétrico tem um problema de autonomia. Se você coloca muita asa, o que acontece? Você freia o carro, você precisa acelerar mais, né? É como se tivesse um paraquedas aberto. O carro de Fórmula 1, quando você tira o pé no meio da reta, você não tá freando. Só de tirar o pé, sua cabeça vai lá pra frente. Porque parece que você tá com o paraquedas aberto. Sim. Isso num carro elétrico, a autonomia ia ser muito baixa. Então, você anda com o carro descarregado de downforce, o carro fica solto, parece um Fórmula 4, sei lá, menos que um Fórmula 4, na verdade, 0 downforce. Pneu radial, isso também difícil de adaptar. De uma marca nova esse ano que passou? Isso, um pneu que, querendo ou não, é duro, é um pneu que sobreaquece rápido, porque tem aquelas ranhuras. Outra coisa, o peso, a bateria, né, na curva, é o carro que você tem que frear cedo, parece um turismo. Quando você tem que frear cedo, é um carro que é pesado e tal. Então, esses 3, acho que falei 3 fatores, pesam infinitamente mais do que o fato do carro ser elétrico ou não. Sim. Então é engraçado. A tecnologia do elétrico, na verdade, se você
o Fórmula 1 já é híbrido, né? Sim. Eu lembro quando eu fiz muito disso, né? fiz o teste com a Toro Rosso em 2016, era o mesmo filosofia de motor. Acredito que a proporção do elétrico para combustão era mais ou menos como ainda é hoje. E, cara, saindo da curva, você tem a impressão que o carro é meio elétrico. Você escuta o motor, mas aquele torque não tá vindo do motor a combustão. Aquele torque que você sente a saída de curva, eles botam o motor elétrico para trabalhar na saída de curva e depois o motor a combustão meio que assume, né? E assim você pode configurar o motor para tomar conta mais da parte de alta e a baixa você bota o motor elétrico ali para acelerar o carro. Você falou de circuito de rua, que você precisa ser um cara muito ligado nisso, né? Enfim, ter essa habilidade especial nesse tipo de traçado. Você sempre foi um cara que se deu bem, né? Você quase ganhou o Macau, foi 2 vezes pódio lá. Como é que foi tua então, na verdade, uma vez pódio em Macau, mas foi um pódio que eu lembro com muito carinho, porque eu dividi o pódio com 2 pilotos que estavam na Fórmula E na época, eu estava correndo de Fórmula 3. Foi o ano que eu era da academia de júnior da Red Bull. E eu fui muito mal no europeu de F3. Sim. Eu não conseguia administrar bem a pressão aquele ano, era muito novo e tal. Aí, antes da corrida, o Dr. Marco já me ligou e falou que eu tava fora. Aí eu falei, cara, se eu fizer uma corrida espetacular, talvez eu volte. Não sei. Eu tinha essa esperança. Porque ele é muito duro no telefonema, fala, não, você não vai voltar e tal. Mas eu falei, cara, se eu ganhar Macau, se eu estiver lá na frente e tal, pode ser que volte. Aí eu fui pro Macau com sangue nos olhos, né? E eu andei muito rápido lá, era companheiro do Antônio Félix da Costa, que atualmente corre na Fórmula E. Ele já tinha ganho o Macau uma vez. Do Lando Norris e do Jake Hughes, que também tá na Fórmula E agora. E eu, e em questão de ritmo, assim, de volta de qualifying, eu era o mais rápido na equipe. O Antônio pegou um vácuo lá no qualifying, ele é muito... Além de ser rápido, ele adaptou muito rápido à Fórmula 3. Lembrando, eu tava andando naquele carro ao longo da temporada. O cara sentou lá e teve que adaptar de última hora. Mas ele, com a maturidade, ele se posicionou no qualifying, pegou um vácuo, ele tava rápido também nas curvas. Mas eu fui muito bem aquele final de semana. Eu fui muito bem, eu liderei a final quase toda. E aí o Antônio me passou na metade da corrida. Depois eu tentei repassar ele por fora, não conseguiu. E o Rosenqvist, que também corria de Fórmula E na época, me passou. Eu cheguei em terceiro, mas eu era o primeiro da minha geração. Sim. Os 2 primeiros eram uns caras mais velhos, de Fórmula E. E eu era o único piloto lá de Fórmula 3 no pódio. Então foi uma baita corrida. E no outro ano eu quase ganhei também, bati na última curva. É um vídeo que meio que ficou famoso. O Tickton, que é o teu companheiro. Quem ganhou o Tickton, que ele tava em sexto. Aí ele passou 2 caras na reta na volta anterior, foi pra terceiro. Aí eu tava lá longe com o Habsburg brigando. Nós 2 batemos na última curva da última volta e sobrou pra ele. Sobrou pra ele. Então assim, eu nunca ganhei em Macau, mas eu sempre andei bem. Sou reconhecido por ser um piloto rápido em Macau. Todo mundo quando tava fora fala, o Sérgio, Macau. Me associam com essa corrida. Eu sempre gostei de circuito de rua. Também na Fórmula 3 tem um circuito de Pau, né? Sim, é um grande prêmio também, aliás. Assim como Macau. E eu sempre andei bem lá, mas eu acho que eu tenho uma preferência pro circuito de rua, mas eu também me adapto no circuito de normal, me adapto bem. Eu só acho o circuito de rua mais legal. Sim. O outro é meio amplo, aí você tem as zebras, se você errar, você vai pra grama. Track limits, eu detesto track limits. É muito chato. A gente também. E no circuito de rua é mais preciso. Você passa ali raspando o muro, a adrenalina é outra. Uma sensação assim. Vezes 1000 o que você sente no circuito normal. Então eu tenho preferência, com certeza. Você que corre ao lado do Tickton, a gente falou, o Tickton também é um cara que anda super bem em pista de rua, mas outra qualidade que vocês têm é a de nos divertir nos rádios, cara. Os rádios seus e do Tickton são os melhores da Fórmula E disparados. Olha, isso vai parar, essa brincadeirinha vai parar no que vem. Eu já falei com ele, a gente tem que maneirar no rádio. É muito bom, mas tem essa característica, realmente. Eu não vou. Eu até pensei, nossa, vai dar errado, né? Porque nós 2 temos uma energia meio parecida. E aí vai dar ruim, né? Porque 2 caras assim dentro da mesma equipe, mas pelo contrário, a gente é muito amigo. Muito aberto, né? Muito aberto, muito honesto. E é um cara, piloto muito bom, muito rápido, gente boa, só que a gente é meio estourado, assim, né? Mas eu acredito que eu fiz uma mudança, assim, até refletindo na minha temporada, eu acredito que uma das coisas que eu tô mais feliz é que desde a etapa de Roma, a equipe chegou pra mim e falou assim, cara, tamo feliz e tal, mas tanto você quanto o Dan, mas eles falam comigo, né? Tiveram conversa com o Dan, tiveram conversa comigo. Aí falaram, pô, o negócio do rádio, pô, tem que ir e tal. E alguma chavinha virou ali. Sim. E aí eu mudei. Assim, é uma coisa que eu já quis, talvez, mudar no passado e tal, mas falei,
Não precisa. Mas hoje em dia, com os rádios sendo transmitidos toda hora, vai pro broadcasting, você tem que ser muito consciente do que você tá falando. Eu não sou contra ir pro broadcasting, eu acho ruim, porque, querendo ou não, você tá ali fazendo esporte, você vai xingar, você vai falar palavrão, você... Não quer dizer que você é uma pessoa ruim, mas eu entendo que traz um valor pro público muito grande. Sim, então, sim, eu sou a favor de que seja transmitido. O piloto, sim, tem que se adaptar com aquilo e lembrar que ele tá numa chamada com o mundo ali, né? Mesmo de cabeça quente ali... Se você estivesse falando só com o seu engenheiro, não teria problema. Porque ele ia entender, esse cara é cabeça quente e tal, releva. Sim. Não é o ideal, mas releva. Tem gente que é assim, eu trabalho com gente assim, tranquilamente. Mas quando o negócio tá todo mundo escutando, fica até difícil pra pessoa relevar, porque tá todo mundo participando daquele diálogo. Então, eu fiz um esforço muito grande pra mudar e consegui. Eu acredito que eu não te dei tantas... Esse ano não tantas diversões na segunda metade do ano. Na primeira dei. Na segunda metade. Então, melhorou bastante e é uma coisa que eu quero seguir fazendo pro ano que vem, logicamente. Tomara que você desista e a gente tenha rádios quentes aí. Desistir, pelo menos contra os adversários. Não precisa ser contra o time. Você vai sair do meu canal e falar, pô, esse cara quase não tá falando. Quando ele fala, só fala duas, três palavras. É verdade, nos treinos eu ouço mesmo. Porque a Fórmula E, se você não sabe, no aplicativo você consegue acompanhar o rádio de cada um dos pilotos. Então, nos treinos livres, quando a gente tá fora do ar, eu ouço os rádios dos pilotos brasileiros, dele e do Lucas de Graça. Essa é uma informação que eu não propagava antes. Porque quanto menos gente estiver escutando esse negócio, melhor. Agora eu já tô pronto. Pode falar, assistam lá. Vocês podem abrir o app da Fórmula E e vai ter os rádios. Se quiser, fica no meu rádio. Vai ficar uns grilos lá. Espero eu. Ou comunicação normal. E aí você vai nos rádios estourados lá pra se divertir. Também é divertido. O Lucas também manda umas muito boas. Cara, queria te agradecer pela presença aqui. Desejar muita sorte nessa temporada. E nos vemos dia 16 de março. Lá no AMB, hein? Falamos de Stock Car, mas que acontece lá em Belo Horizonte. Também, mas dia 18? Dia 16 de agosto. 18 de agosto, isso. 18 de agosto. Então tem tempo para se preparar ainda, não tem desculpa falar que tá em Belo Horizonte, dá tempo para se preparar. Mas a gente tem, obviamente, Fórmula E em março, né? Só reforçando. 16 de março em São Paulo. 16 de março em São Paulo. Ingressos já à venda. E foi um evento bom ano passado, mas que, obviamente, foi a primeira vez que aconteceu. Sim. E é um contrato de 5 anos, vocês podem esperar um evento ainda mais estruturado, mais completo esse ano, e vocês vão se divertir muito. É isso, cara. Valeu. Obrigado mesmo. Valeu, Thiago. Tamo junto. Obrigado. Tamo junto. Valeu. Se você gostou desse conteúdo aí, deixe o seu like. Se você gostou, compartilhe, inscreva-se no canal e principalmente comente. Entre aí no debate com a gente. Deixe a sua mensagem, tá bom? Da minha parte, um grande abraço e até a próxima. Tchau!